Amém aí. Você pode dizer glória a Deus. Sabe, queridos, eu queria compartilhar com você nessa noite uma palavra simples, mas uma palavra tão verdadeira e tão poderosa, que às vezes se torna tão difícil de entender pela sua simplicidade. Eu não sei se você já foi ao médico tratar de alguma enfermidade, e quando você chega diante do médico, o médico passa para você uma receita para você tratar aquela enfermidade, e ele diz: olha, você vai tomar essa medicação, e você vai tomar essa medicação diariamente até você ficar bom. E para que a gente possa ter o sucesso do combate a essa enfermidade, a gente precisa seguir o horário, e a gente precisa seguir diariamente como foi prescrito naquela receita. Uma receita é dada para cada um de nós. Sabe, às vezes nós começamos a tomar daquele remédio, e aí nos primeiros dias a gente já se sente bem, a gente já se sente legal, a gente já acha que está bom, e a gente para de tomar aquele medicamento, e a gente acha que não precisa daquele medicamento. Mas existe um tratamento a ser feito, existe um cumprimento que nós precisamos ter para que a gente não venha a ter nenhum dano lá na frente, porque ela pode voltar. E aí muitas pessoas às vezes abandonam. Por quê? Porque já se acham que estão perfeitas, já estão bem. Mas existe o sucesso só quando nós fazemos diariamente aquilo que nos é pedido. Eu não sei se você já desejou se inscrever no concurso público, passar no vestibular. Para que você venha a ter sucesso nisso, você precisa diariamente se dedicar aos estudos. Você precisa estar focado naquilo, porque se você está focado naquilo, você vai ter êxito, você vai ter sucesso. Eu não sei se você já desejou aprender a dirigir um carro, mas para você vir ter êxito em dirigir um carro, um automóvel, você precisa de uma prática diária. Você precisa de um treinamento constante até você ter segurança. Pastor, o que o Senhor quer nessa noite conosco? O Senhor quer falar com a gente nessa noite? Eu quero falar de coisas simples. Guarda aí no seu coração. Eu não sei se você tem a inscrição da Netflix na sua casa, mas para que ter a inscrição da Netflix em casa se você não acompanha as séries? E às vezes nós temos a inscrição da Netflix e a gente gosta das nossas séries, e a gente fica em dias com elas, e a gente diariamente acaba uma, entra em outra, e aí a gente vai e acompanha o filme do momento, a série do momento. Pastor, eu estou entendendo, o senhor está rodeando, mas já falando. Eu quero falar para você nessa noite e compartilhar com você nessa noite, para que você venha abrir o seu coração junto comigo. Porque muitas vezes, com as questões espirituais, nós não somos constantes. Porque muitas vezes, com as questões do Senhor, nós não temos tanto esforço e tanta perseverança. Nós somos tão esforçados para tantas coisas naturais, materiais, mas para as coisas de Deus nós também precisamos entender que existe uma constância. Existe uma constância. Jesus disse que se meditarmos dia e noite na sua palavra, e tivermos o cuidado de fazer conforme tudo quanto está escrito, sem se desviar para a direita, para a esquerda, nós vamos ser bem-sucedidos. Mas aí existe um esforço, e o esforço que se é feito para as coisas naturais, materiais, para as nossas realizações próprias. Nós estamos bem porque nós perseveramos, passamos em um concurso, passamos em um vestibular. Nós estamos bem porque nós cumprimos a receita do médico e ali estamos sentindo bem, aquela enfermidade foi embora. Nós estamos bem, estamos na moda porque estamos atualizados nas nossas séries. Mas espiritualmente falando, como nós estamos?
Será que espiritualmente, se nós dedicarmos a nossa vida ao Senhor, em obedecer aquilo que Ele deixou para mim e para você, aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. E tomar a cruz é renúncia todos os dias. Tomar a cruz de Cristo é todos os dias nós entendermos que alguém se sacrificou por minha vida. Sabe por que eu estou respirando? Sabe por que você está respirando? Sabe por que você está vivo? Sabe por que você tem aprendido a dirigir? Você tem passado em um concurso? Sabe por que você está aí na sua casa e tem a sua série da Netflix atualizada? Sabe por que você está bem? Você está bem porque alguém está te dando o dom da vida, porque alguém está te dando a permanência aqui nessa terra, por causa de um propósito que Ele te deu. Aleluia, glória a Deus. Quais são os benefícios que as coisas espirituais trazem para nós? Quais são os benefícios que as coisas espirituais trazem para nós? Jesus deixou escrito na sua palavra. Jesus deixou aqui escrito na sua palavra. Mas eu queria fazer uma pergunta aqui para você. Quando a gente vinha para os cultos na igreja, como você se dedicava aos cultos? Você prestava atenção nas palavras que eram ministradas ao seu coração? Você ficava ali no zap, na hora que o pastor estava pregando, na hora que o louvor estava ministrando? Qual era a importância que você dava ao seu momento de culto? Sabe, queridos, às vezes a gente entra dentro de um automático, porque a gente acha que já sabe de alguma coisa de Deus, porque a gente acha que já sabe alguma coisa, a gente já caminhou algumas coisas em Deus, a gente acha que não precisa se esforçar tanto para que a nossa vida esteja, sabe, entrando cada dia mais em um alinhamento com Deus. Deixa eu falar para você uma coisa: todos os dias nós precisamos estar firmados na palavra de Deus. Todos os dias nós precisamos estar firmados no coração e na vontade, nos desejos daquele que tem permitido com que a gente possa estar vivo, realizando os nossos sonhos, realizando os nossos projetos. Você hoje vai entender que existe uma receita dos céus para mim e para você, e essa receita dos céus para mim e para você não foi comprada com dinheiro. Essa receita dos céus que foi dada para mim e para você, ela foi o sacrifício de um Deus que se tornou carne, habitou entre nós e veio nos salvar, e veio nos resgatar, e veio nos trazer vida, e vida em abundância, para que a gente não vivesse de cabeça baixa, para que a gente não vivesse com medo das aflições, para que a gente não fosse tímido diante das situações que se levantassem contra nós, para que a gente não fosse frouxo, para que a gente não fosse desafiado pelas obras do inferno, pelas obras malignas, para que quando as tentações chegassem para nós, a gente pudesse resistir a elas e dizer assim: eu sou verdadeiramente um discípulo daquele que me ensinou, eu sou um discípulo daquele que me amou. Ei, deixa eu falar para você uma coisa: hoje à noite eu quero que você se esforce, hoje à noite eu quero que você se dedique, hoje à noite eu quero que você preste atenção àquele que tem olhado para você, aquele que tem chamado você e quer te tirar dessa zona aí de sofrimento, quer te tirar dessa zona aí de pensamentos malignos, quer tirar aí você, sabe, dos traumas da vida, e quer te dar direção, e quer te dar vida nova, e quer te dar esperança de um amanhã que não pertence a você, mas pertence a Ele. E Ele tem o que é melhor para mim e para você. Sabe, eu estou fazendo um curso. Neste curso que eu estou fazendo, eu estou aprendendo muitas coisas. E eu comecei a entender que tudo na vida precisa-se de uma constância. Tudo na vida precisa-se diariamente de um esforço nosso. Constância, esforço. Você quer ir para a academia? É uma constância. Você quer resultado da academia? É uma constância. Você quer uma dieta? É uma constância. Tudo na vida indica para nós constância, hábitos. Em Deus também não é diferente. Você não pode querer ter o sucesso da academia indo uma vez só e deixando para lá. Você não pode querer ter o sucesso da dieta apenas um mês e deixando para lá. Como também você não pode querer os privilégios de Deus não buscando a Ele diariamente. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração.
Amém? Buscar de todo o coração. Santa Ceia é para a gente fazer alguma coisa em memória de alguém. Mas eu pergunto para você, quais são as memórias que estão registradas na sua vida? Jesus disse: façam isso em memória de mim. E o que é fazer isso em memória de mim? É trazer a nossa lembrança, o que Ele fez. Está escrito. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Nessa noite, o que você tem trazido à sua memória? Os traumas do passado, as frustrações que você passou. O que você tem trazido à memória? O medo do presente. O que está na sua memória? Existem muitas pessoas que estão desistindo dos planos e dos propósitos que Deus preparou para a vida deles. Por quê? Porque não tem trazido à memória o que Cristo fez, mas tem trazido à memória o que alguém fez e não te fez bem. Ah, eu fui muito humilhado. Ah, eu fui muito injustiçado. Ah, eu fui muito decepcionado. E isso está na sua memória. Isso vai te fazer uma pessoa triste. Isso vai te fazer uma pessoa frustrada. Isso vai te fazer uma pessoa sem perspectiva de vida. Isso vai te fazer uma pessoa que desconfia das outras. O que você tem trazido à memória? Cristo disse: façam isso em memória de mim. Ei, existe alguém que clamou na cruz o seu amor, para que quando você estivesse passando por momentos difíceis, não esquecesse do que Ele fez por você. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário trouxe para mim vida, e vida em abundância. Às vezes nós queremos as coisas rápido. Às vezes a gente quer as coisas do nosso jeito. Às vezes a gente quer as coisas na força do nosso braço. Mas se não tivermos constância, nada do que nós conquistarmos vai valer a pena. Talvez tenha alguém aí que está me assistindo hoje à noite, se esforçou para ter uma casa linda, perfeita, se esforçou para ter um carro novo, mas a casa chegou, o carro chegou e a sua alegria já foi embora. Você lutou e se sacrificou para ter uma família. Você lutou pela sua esposa. Você lutou pelo seu esposo. Você sonhou com seus filhos. E o casamento chegou. Os filhos chegou. Mas a alegria foi embora. Porque faltou uma perseverança. Porque faltou diariamente aquela conquista que você se dedicou a tanto. Quando você queria de todo jeito. É ela, é ele, eu quero. E você mudou até quem você era. Você presenteava, você era atencioso, você era carinhoso, mas depois que casou, você já conquistou, aí muda, o esforço diminui. Deixa eu falar para você uma coisa, hoje à noite Deus está falando comigo, Deus está falando com você, sabe? Eu tenho sido ministrado no meu coração sobre essas coisas de perseverança, sobre constância, sobre alimentarmos todos os dias, espiritualmente, a nossa vida em Deus. Ele é o autor da vida, Ele é o autor da nossa história, e a sua história não pode ter um fim antes daquilo que o Senhor projetou para você. A sua perspectiva nessa noite precisa ser aumentada, a sua autoestima hoje à noite precisa estar em alta pelo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, e Ele deixou para mim e para você esse Espírito que nos dá vida. Se é necessário recomeçar, vamos recomeçar. Se é necessário hoje agirmos diferente, vamos agir. Eu quero dizer para você que existe uma receita pronta para nós. Existe uma receita pronta para nós.
Façam isso em memória de mim, em memória de Cristo. E o que Cristo fez? O que é que eu posso trazer à memória de Cristo sobre a minha vida? Perseverança. Perseverança. Ele não desistiu. Ele foi, enfrentou a morte de cruz. Ele enfrentou ser humilhado. Ele enfrentou ser decepcionado. Ele enfrentou ser traído por amor, para que eu e você não pudéssemos jogar fora, para que eu e você não pudéssemos deixar de lado o que Ele trouxe para nós. Eu aprendo muito com Jesus, e tenho aprendido muito com Jesus nesses últimos dias. A maneira como Ele lidou com quem o traiu. Quando Judas traiu o Senhor. Judas traiu o Senhor. E o Senhor não o chamou de traidor. Jesus chamou de amigo. Sabe por quê? Jesus se comportou de maneira totalmente diferente à nossa. Porque existia um desejo no coração dele. E porque ele fazia uma coisa todos os dias e constantemente. Eu busco em fazer a vontade do meu Pai. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me chamou. Daquele que me chamou. A minha alegria, eu estou aqui por causa dele. Eu estou aqui porque ele tem um plano para mim. Eu estou aqui porque eu tenho uma cruz a chegar lá. Eu tenho um mundo a salvar. Eu estou aqui porque eu topei esse desafio. Eu estou aqui para recuperar. E eu digo para você, você está aqui para quê? Você está aqui para viver uma vida cabisbaixo? Você está aqui para viver uma vida miserável? Não! Você está aqui para marcar a sua história. Você está aqui para deixar um legado por aquele que te chamou e por aquele que te colocou aqui neste mundo. E nessa noite eu quero motivar você a olhar para Ele e ser grato a Ele pelo sacrifício dele na cruz do Calvário. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de João, capítulo 6. João, capítulo 6. Aleluia. Como eu te amo, Senhor. Como eu te amo, Pai. Como eu dedico a Ti, Senhor, a minha vida e o meu coração. Aleluia, aleluia, glória a Deus. O Senhor está aqui neste lugar, queridos. O Senhor está aí na sua casa nessa noite. Jesus, no capítulo 6, a partir do versículo 22, eu queria que você acompanhasse comigo. No dia seguinte, as pessoas que ficaram do outro lado do mar viram que ali não havia senão um barco, e Jesus não havia entrado nele com seus discípulos, mas que eles tinham partido sós. Entretanto, outros barcos chegaram de Tiberíades, próximo do lugar onde o povo havia comido pão, após o Senhor haver dado graças. Quando as pessoas da multidão perceberam que Jesus não estava ali, nem seus discípulos, entraram em seus barcos e partiram para Cafarnaum à procura de Jesus. E, tendo encontrado do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegastes aqui? Jesus respondeu a eles assim: em verdade vos afirmo, vós me buscais, não porque vistes os sinais, mas porque comestes os pães e vos fartastes. Trabalhai não pelo alimento que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, alimento que o Filho do Homem vos dará, pois Deus o Pai colocou o seu selo sobre ele. Olha, Jesus aqui, ele vem relatando a história da multiplicação dos peixes. No livro de João, ele relata da multiplicação dos peixes. Depois que Jesus realizou aquele milagre da multiplicação dos peixes, onde ele alimentou mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, Jesus pede para que os discípulos entrem no barco e cheguem ao outro lado. E aí os discípulos vão sozinhos, Jesus fica. E quando Jesus atravessa o mar, porque
estava a tempestade, os discípulos estavam com medo, acharam que era um fantasma. Jesus acalma a tempestade e chega do outro lado. A multidão, elas viram que Jesus tinha saído não com os discípulos, só tinha um barco. Os discípulos foram, e aí eles ficam surpresos, como que Jesus chegou aqui? Eles não perceberam, eles não entenderam nem os milagres dos pães, e nem entenderam que Jesus era o Messias prometido pelo profeta Isaías, e estava entre eles. E aí Jesus começa a falar para eles: olha, vocês estão percebendo os sinais? Vocês não estão atentos aos sinais que estão acontecendo? Ei, eu digo para vocês, vocês me seguem não porque vocês querem alguma coisa, vocês me seguem não porque vocês querem de fato uma mudança de vida, vocês me seguem pelo pão que perece, mas eu tenho para vocês o pão da vida, e o pão da vida eterna. E Jesus começa ali a confrontar aquelas pessoas, e Jesus diz assim: olha, eu quero falar para vocês o seguinte, olha, trabalhai não pelo alimento que se perece, que se perde, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Que comida é essa? Quando se fala de trabalho, está falando esforço, e Jesus está dizendo: se esforce, não apenas por essa comida que você bota na sua mesa, come, e amanhã você tem que trabalhar para ter ela de novo. Jesus está falando: se esforce pela comida que eu tenho para vocês, pela comida que não se perece, pela comida que quando vocês estão mal espiritualmente, que quando vocês estão desesperados espiritualmente, levanta vocês, que quando vocês estão assombrados, basta uma palavra dele e o medo vai embora, que quando vocês estão enfermos, basta o toque dele e vocês são curados. Ele está falando: se esforce para que essa comida não se aparte de vocês. Vocês conseguem trabalhar todos os dias, se esforçar todos os dias e botar o pão na sua mesa, e botar o pão na sua casa, mas esse pão perece. E ele está falando: se esforce, trabalhe para que não se perca o pão da vida, o pão que nos alimenta e o pão que nos sustenta. Você comeu ontem, você comeu ontem, você comeu hoje, o seu corpo está de pé, e o seu espírito. Como estão as palavras do Senhor em você? A multidão não entendeu, a multidão não compreendeu. E Jesus disse no versículo 28, ele continua: então eles questionaram a Jesus: o que faremos para realizar as obras de Deus? Vocês querem saber? Jesus lhes asseverou: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Por esse motivo o desafiaram: olha para isso, gente, que sinal poderás realizar para que o vejamos e creiamos em ti? Que obra farás? Jesus já tinha feito as obras, Jesus já tinha multiplicado pães, Jesus já tinha atravessado o mar andando, e eles estavam perguntando: Senhor, que obras você fará? Que obras é essa? E eles dizem assim: olha, por esse motivo desafiaram: que sinal poderás realizar para que o vejamos e o creiamos em ti? Que obras farás? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: ele lhes deu a comer o pão do céu. E responderam Jesus a eles: em verdade eu vos asseguro, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas meu Pai que vos dá o verdadeiro pão. Pois o pão de Deus é o que desce dos céus e dá vida ao mundo. Então eles pediram a Jesus: Senhor, dai-nos desse pão sempre. Aí Jesus disse: vocês querem um pão? Você aí quer deste pão? Jesus fala, diante disso Jesus ministrou-lhes: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim jamais terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Todavia, como eu vos disse, embora me tenhais visto, ainda não credes. Todo aquele que o Pai me der, esse virá a mim, e o que vem a mim, de maneira alguma o excluirei. Aleluia! Pois eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade do Pai, o qual me enviou, que eu não perca nenhum de todos que ele me deu, mas que eu os ressuscite no último dia. De fato, esta é a vontade daquele que me enviou, que todo aquele que vir o Filho do Homem, nele crê, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia.
Que sinal é esse que eles estavam pedindo? Jesus já estava operando em sinais, Jesus já estava fazendo os milagres, Jesus estava ali perto deles. Mas deixa eu falar para vocês uma coisa, é assim que acontece hoje em dia conosco. As pessoas estão vendo que as coisas estão aí, as pessoas estão vendo que é Deus que ainda está no controle de todas as coisas, as pessoas estão percebendo que não são nada sem Ele, as pessoas estão vendo que é Deus quem rege todas as coisas, que a sua palavra, que o pão que desceu do céu está escrito para nós e vive em nós, é a verdade. E talvez você está pedindo a Deus: Senhor, me dá um sinal, Senhor, me dá um milagre. E o Senhor está falando: você não tem percebido o que eu tenho feito? Você não tem percebido o que eu tenho feito? O que é preciso fazermos, pastor? Não é preciso colocarmos força, é preciso crer no Filho do Homem, crer naquele que morreu e ressuscitou. Crer, pois todas as coisas é possível ao que crê. Este pão e este vinho é a carne e o sangue de Cristo. Mais na frente, Jesus não é compreendido. Eles começam ali a questionar Jesus, e Jesus fala o seguinte: eu sou o pão, eu sou o pão, eu sou o pão que desceu do céu. Aquele que não comer de mim e não beber, aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. E sabe, para os judeus isso foi uma afronta. Sabe por quê? Porque jamais passava na cabeça de um judeu que o seu mestre, que o Messias seria alguém que tinha que morrer, seria alguém que tinha que se sacrificar. Jamais passou pela cabeça de um judeu isso, não. Por isso que desde o início, quando o nascimento de Jesus é anunciado, os homens foram para um palácio, os magos foram para um palácio, porque na cabeça deles o rei tem que nascer dentro do palácio. Jesus nasceu numa manjedoura. Sabe, querido, deixa eu falar para você uma coisa: não complique o que Deus descomplicou, não complique aquilo que está descomplicado, mas haja na simplicidade, creia na simplicidade da palavra, e ela fará o efeito hoje à noite na sua vida. Comer da carne e beber do sangue é renúncia diariamente. Está na igreja não quer dizer que a gente se torna cristão. Como está dentro de uma garagem não faz da gente um carro. A gente já cansou de ver isso e ouvir isso. Que evangelho é esse que não traz uma transformação por dentro? Que evangelho é esse que não nos faz enxergar que precisamos viver para Ele e por Ele? Aqueles homens não entenderam, acharam duro o discurso de Jesus. Jesus no versículo 48 fala: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida, queridos. Pão, todos os dias pessoas comem. Jesus é o pão da palavra. E o pão da palavra, a palavra não pode apartar-se da sua vida, a palavra não pode fugir da sua casa, a palavra não pode estar longe de você diariamente, a palavra tem que estar viva em você. Às vezes, como pastor, e eu vou falar aqui para você, a gente tem tantas obrigações, a gente tem tantas ocupações como pastor, e aí a gente trabalha, a gente se dedica, a gente tem os nossos afazeres, mas também como pastores nós precisamos constantemente estar nos alimentando da palavra. Mas passa dia, e aí a gente se dedicou tanto a alguma coisa, a gente se preocupou tanto com alguma coisa que a gente esqueceu daquele momento nosso. E aí a gente percebe que naquele dia a gente foi produtivo materialmente, mas não foi produtivo espiritualmente, porque nos faltou algo. Isso é assim comigo, isso é assim com você. O pão da vida precisa todos os dias ser mastigado, ser meditado por mim e por você. Não
Tire o crédito da palavra de Deus. Quantas vezes essa palavra te levanta, te levantou? Quantas vezes essa palavra te deu forças, te renovou? Quantas vezes? No versículo 60, muitos discípulos, ao ouvirem isso, disseram: dura é essa declaração, quem poderá compreendê-la? Quando Jesus percebeu em seu íntimo que seus discípulos estavam murmurando por causa de suas palavras, inquiriu-os: isso vos escandaliza? O que acontecerá quando virdes o Filho do Homem ascender para o lugar onde estava antes? É o Espírito quem dá vida, a carne em nada se aproveita, mas a palavra que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Entretanto, existe algum de vós que não crê, pois Jesus sabia desde o princípio que eram os que não criam e quem o iria trair. E continuou: é por isso que eu vos tenho dito que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja concedido por meu Pai. Daquele mesmo dia em diante, muitos dos seus discípulos recuaram e não mais andaram com ele. Então Jesus interpretou os 12: vós também desejais ir embora? Mas Simão Pedro respondeu a ele: Senhor, para quem iremos, se tu tens as palavras de vida eterna? Aleluia, aleluia, glória a Deus. Não seja, queridos, multidão, seja discípulo. Tem muita multidão nas igrejas e poucos discípulos. O que Deus quer é o discípulo que todos os dias se assenta na mesa, que se assenta aos pés do seu mestre e aprende e ouve. Assim como Jesus todos os dias ouvia as palavras do Pai, assim como Jesus alimentava o relacionamento seu através de oração com o Pai, e ouvia a palavra do seu Pai todos os dias, dizendo para ele quem ele era, o que ele estava ali para fazer. Nós precisamos andar assim com Deus. Para quê? Para que quando alguém nos decepcionar, a gente não tenha uma pedra na mão e jogar na cara dele e falar assim: traidor, mas a gente tenha o amor de Cristo e tente recuperá-lo e chame-o de amigo. Ah, pastor, isso não dá para mim. Ah, pastor, isso eu não quero. Foi isso que eles não quiseram. Eles entenderam o que Jesus estava dizendo. Eles só não quiseram seguir Jesus. E às vezes a gente não quer seguir a Jesus. Por quê? Porque a gente acha do não, mas falar com fulano, perdoar Beltrano, ah, mas eu não posso, ah, eu não tenho sangue de barata. Não, você não tem nenhum sangue de barata, nenhum sangue de cabrito, de bode. Você tem o sangue de Cristo na sua vida. E quando a gente ouve a palavra do nosso Pai, e quando a gente se alimenta todos os dias do Senhor, a gente entende o que Ele fala pra gente, a gente entende quem a gente é, e a gente não se deixa levar por palavras de pessoas, não por maldade delas, mas por momentos que pessoas não estão bem com a vida, e por não estarem bem com a vida, acaba ferindo pessoas. Eu quero convidar você que está aí na sua casa a preparar aí, junto com a sua família, pois nós vamos comer do pão e beber do vinho, a receita que o Senhor deixou para nós. Queria chamar o pessoal do louvor. Aleluia. Constância, perseverança. Ei, vai passar. Vai passar. E como você está se preparando para voltar? Como você está com a perspectiva em seu coração para quando voltar? Ah, pastor, eu estou me alimentando das notícias. O senhor viu o decreto? Só pode sair de máscara, o negócio está pior. Pastor, e agora? Ei! Existe um decreto dos céus que eu nunca vou deixar de ouvir. O decreto da terra é um, mas o decreto do céu é outro.
Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Confie no decreto da palavra de Deus. Coma do pão, tanto para o seu alimento espiritual, quanto fazer isso que você vai fazer hoje comigo, em memória de Jesus. Por que eu estou fazendo esse culto aqui? Por causa da igreja, para me promover? É o ministério Felipe Lima? É o ministério IMJC? É o ministério... Não. É a obra de Cristo, para anunciar o ide do Senhor a todo aquele que crê, para que não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia, glória a Deus. Você está pronto a fazer isso comigo nessa hora? Você está pronto a participar? A minha oração nessa noite é para que essa palavra possa ter falado com você. A minha oração nessa noite é para que você possa, sabe, se desintoxicar um pouco das coisas materiais, se esvaziar um pouco das coisas de fora, estar concentrado nas coisas dos céus. Aleluia, glória a Deus. É por isso que eu te amo, Jesus. É por isso que eu te amo, Jesus. Aleluia. Eu te amo, Senhor, de todo o meu coração. Eu te amo, pelo seu sacrifício na cruz do Calvário. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Você pode adorar o Senhor junto comigo aí na sua casa. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Aleluia. Perto quero estar. Cante essa canção pro Senhor nessa noite. Junto aos seus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim eu quero, Senhor, quero te ofertar. Você entende isso? Que é pouco, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Diga: não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Diga: Senhor, te louvarei, não importam
as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Eu te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Este é o sangue de Cristo que foi derramado por vós. Este é o corpo de Cristo que foi sacrificado por vós. Este é o sangue de Cristo que foi derramado por vós. E este é o corpo de Cristo que foi sacrificado por vós. O sangue de Cristo que foi derramado por vós. E o corpo de Cristo que foi sacrificado por vós. O sangue de Cristo derramado por vós. E o corpo de Cristo que foi sacrificado por vós. Temos duas pessoas com a gente aqui. O sangue de Cristo derramado por vós, o corpo de Cristo sacrificado por vós. O sangue de Cristo derramado por vós e o corpo de Cristo sacrificado por vós. Não faça desse momento, dessa noite, apenas um ritual, mas faça dessa noite valer a pena sobre a sua vida. Você que está com a sua família aí na sua casa, você que pegou o pão, você que pegou o vinho ou o suco de uva, aqui está a memória de um Deus que derramou do seu amor por cada um de nós. Sabe? Deixa eu falar para você uma coisa. Nessa noite, eu quero declarar sobre a sua vida que ao comer deste pão e ao beber deste cálice, o seu corpo receba o efeito deste sacrifício por você na cruz do Calvário, trazendo cura sobre o seu corpo, sobre a sua mente, sobre a sua casa. Que este sangue te purifique de todo o pecado, que este sangue te limpe de toda a maldade. É o que eu declaro nessa noite sobre a sua vida, em nome de Jesus. Junto com os discípulos, ele levou o pão e deu graças. Nessa noite, eu quero apresentar, Senhor, este pão que representa o teu corpo sacrificado por nós. Nós recebemos, Pai, a nossa cruz e nós renunciamos, Pai, decidimos renunciar todos os dias aquilo, ó Deus, que muitas vezes nos afasta e nos esfria, Senhor, de você. Nós reconhecemos o teu sacrifício e fazemos valer a pena, em nome de Jesus. Comamos do pão. Pai, aqui está o cálice, o sangue vertido por nós. Nós temos este sangue, Senhor, em nossas vidas. Antigamente, na velha aliança, o sangue estava fora,
Ele era colocado nos umbrais das casas, e o espírito da morte não pôde entrar. Mas nenhuma nova aliança, este sangue não está fora, este sangue está dentro. E se fora o anjo da morte não podia entrar, imagina este sangue dentro de nós. Somos invencíveis, Deus. Não por causa do nosso esforço humano, não porque a gente consiga fazer alguma coisa, mas pelo que o Senhor fez, pelo seu sacrifício. Não é obra humana, foi a obra divina. E nessa noite, Pai, nós rendemos graças em nome de Jesus. Tomamos. Aleluia. Aleluia. Receba cura na sua casa. Receba cura na sua casa. Oh, receba cura. Receba alegria. O pão da vida está em você. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, adora ao Senhor. A voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. E ao teu nome clamarei. E além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei. Pois eu sou teu e tu és meu. Receba cura, receba alegria, receba força, receba vigor, proteção de Deus nessa noite sobre a sua casa. Tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, Ele é o quê? tu és fiel, nunca vai falhar. Ele não falha, querido. Seja livre do medo nessa noite. E ao teu nome clamarei. Além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei. Pois eu sou teu e tu és meu. Aleluia. Tu és meu. Aleluia. Guia-me pra que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me pra que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho. Você está pronto para andar sobre as águas essa semana? Você está pronto para ser renovado essa semana? Leva-me mais fundo. Fica firme. Que já Fica firme. E minha fé será mais firme,
Senhor, em tua presença. Guia-me pra que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Aleluia! 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 Obrigado, Senhor! Obrigado, Senhor! Em memória de Ti, somos mais que vencedores. Não baixaremos a guarda. Não vamos nos dobrar diante das circunstâncias, mas recebemos a cura, a provisão, recebemos a alegria e o reforço dos céus, em nome de Jesus. Você que não estava dormindo bem, você vai dormir bem. Você que estava inquieto, inquieta, perturbado, perturbada, receba a paz de Deus sobre a sua vida. Faça disso uma constância. Amanheça declarando a palavra. Viva declarando a palavra. Pastor, eu vou viver como um zumbi agora. Tudo é palavra, palavra. Não. Você pode viver a sua vida normal, mas não esqueça que todos os dias você precisa render graças àquele que está contigo, aquele que disse: não te deixarei só. Você não está só. Você não é fraco. Você não é fraca. Você pode ser pelo seu corpo físico, mas o Espírito que está em você, ele te faz forte. Como ele disse ao apóstolo Paulo: Paulo, a minha fraqueza, a tua fraqueza se aperfeiçoa no meu poder. Paulo disse: eu sou fraco, mas é fraco que eu sou forte. Ei, se você se sente fraco, não se preocupa não. Paulo também se sentiu, mas ele disse: é na minha fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa. Aleluia. Eu quero agradecer a você que esteve conosco até agora. Você está vendo em cima, certo? Você está vendo aqui, ó, em cima, perto da cabeça de Zé, uma barra aí de QR Code. Isso aí é para você que deseja nos abençoar enviando alguma oferta. Você que tem a sua igreja, você que tem o seu pastor, não deixe de honrar a sua igreja nem o seu pastor. Seja fiel à sua igreja, seja fiel ao seu pastor. Mas se tem alguém aí que está nos ouvindo, nos acompanhando e deseja nos abençoar, aproxima teu celular, deixa a barrinha aí, deixa a sua oferta para nós. E nós vamos poder honrar os nossos compromissos. E eu quero agradecer àqueles que têm sido fiéis com seus dízimos, com as suas ofertas. Eu quero abençoar a sua vida e declarar que nesta pandemia, que nesta crise não vai faltar nada sobre a sua casa e sobre a sua vida. Eu declaro as providências dos céus sobre você. Se você crê nisso, diga: eu recebo em nome de Jesus. Tanto na parte espiritual, quanto na parte física, quanto na parte financeira, eu declaro provisões dos céus sobre a sua casa. Amém? Se você não conseguir acessar essa barrinha aí, entre em contato com a gente. Fala com a gente no privado. E que Deus possa te abençoar nessa noite, rica e poderosamente. Eu queria chamar a Renata aqui. Cá, Renata. A gente quer encerrar abençoando por você. Abençoando você, a sua casa e a sua família. Nós declaramos uma semana de paz. Nós declaramos uma semana de alegria. Nós declaramos uma semana de boas notícias. Nós declaramos uma semana de harmonia. Nós declaramos uma semana de cura. Nós declaramos uma semana de crescimento, de avanço, de ideias, de estratégias, de provisões. Nós abençoamos a sua casa. Nós abençoamos a sua família. E nós estamos com saudade de todos os membros dessa igreja.
Nós queremos dizer que você é muito precioso para nós. A todos aqueles que têm realizado aniversário, nós não podemos estar juntos, se abraçar, mas recebam os nossos abraços, tá? Todos vocês sejam abençoados. Vocês que estão com seus bebezinhos aí, nós estamos com saudade de todas as crianças da igreja, estamos com saudade de todas as pessoas. Gente, eu tô com saudade da barulhada daquela criançada correndo depois do culto. Sabe, eu tô com saudade de abraçar você, mas em breve nós vamos estar de volta fazendo isso, tá? Receba o nosso carinho. Muito obrigado pelas mensagens que pessoas têm mandado, sabe, pelas orações que vocês têm feito por nós. Muito obrigado por todas as coisas. Nós amamos vocês e amamos todos que têm nos acompanhado durante esse tempo aí, que têm acessado o nosso canal do YouTube. Acessa lá, que tem estado nas nossas redes sociais do Instagram, no meu Facebook. Que Deus te abençoe. Você que está com algum parente que pegou o coronavírus, que Deus guarde ele, que Deus proteja ele e que nenhum mal venha sobre a vida dele. Você que perdeu algum parente por este vírus, nós declaramos o conforto do Espírito sobre a sua vida, a alegria dos céus, para que você possa superar e passar por esta fase, em nome de Jesus. Estamos juntos, somos uma família, somos unidade, mesmo separados, mas juntos naquele que é a cabeça, Cristo Jesus. Amém? Ele disse tudo que eu queria dizer. Nós amamos vocês, ficam na paz, um grande abraço. Que Deus abençoe, até quarta-feira.